Oi, gente, bem-vindas aqui. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre criação de conteúdos na internet, conteúdos em saúde integrativa. Como criar conteúdos em saúde integrativa? Então, lembre-se que é muito importante que você saiba que a criação de conteúdo, ela é, assim, a parte mais importante de todo o seu trabalho nas redes sociais. O seu conteúdo ele precisa ser refinado e ser cada vez mais direcionado para o seu público-alvo. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, mas ele precisa realmente trazer alguns elementos específicos que façam com que essas pessoas se conectem a você. A gente vai trazer um olhar dentro da saúde integrativa, que se você for procurar aí na internet, você vai achar muitas pessoas que ensinam a criar conteúdo, mas criar conteúdo em saúde integrativa é bem diferente, porque envolve uma série de fatores, de percepções que eu venho treinando ao longo desses últimos anos. Então, não é simplesmente ir lá fazer uma postagem good vibes, como eu gosto de falar. A gente precisa saber especificar aquilo que a gente está falando. Bom, então, se você gostou, quer saber mais sobre esse assunto, fica aqui que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, nós profissionais de saúde integrativa ou de saúde integral, nós precisamos muito entender que o nosso conteúdo, ele tem alguns direcionamentos que ele tem que ser importante. E tem alguns direcionamentos importantes, desculpa. Um deles nosso conteúdo precisa gerar motivação para a mudança. Como assim? Eu tenho um conteúdo de saúde integrativa, ele precisa gerar motivação para a mudança. E ele precisa gerar também aprendizagem. Nós precisamos ensinar as pessoas, nós precisamos criar motivação para que elas mudem comportamentos, porque todo o nosso trabalho é baseado em mudanças de comportamentos, não é verdade? Nós precisamos criar motivação para que elas se empoderem de seus lugares de transformação, porque todo o nosso trabalho vai nesse lugar, não é mesmo? A gente não acredita na transformação. Então, nós precisamos criar uma educação, conteúdos online que ensinem aquela pessoa. Nós precisamos criar motivação para que ela consiga fazer suas mudanças e nós precisamos criar uma conexão. É importante que essa pessoa se conecte com a gente, que ela sinta que estamos ali falando a mesma língua que ela. Por quê? Porque geralmente as pessoas que buscam pela saúde integrativa, tanto do profissional médico quanto de outros profissionais, ela já tem um olhar mais voltado para a amplitude do ser. Ela dificilmente procura algo assim se ela não tiver, por exemplo, uma espiritualidade, se ela não for uma pessoa espiritualizada. Ou, às vezes, ela não é, mas ela está descobrindo aquele caminho e ela já se perdeu procurando várias outras abordagens convencionais mesmo, para cuidar das questões da sua saúde. Então, ao chegar ali, ela busca em nós um recurso para aquilo que ela ainda não conseguiu resolver com outros profissionais. Geralmente é assim. Ou é porque a pessoa gosta mesmo, né, de se consultar, de fazer esses mergulhos mais profundos. Então, hoje em dia, é muito importante que você, médico, você terapeuta, você seja um profissional que empodere seu paciente para que ele mesmo faça suas mudanças. Isso não vai te deixar pobre, sem consultas. Muito pelo contrário, você vai realmente conseguir mais transformações e será mais indicado e mais lembrado. Né? Nós realmente somos lembrados quando temos a facilidade de fazer transformações na vida das outras pessoas. Tá certo? Então saibam disso. Vocês precisam ensinar, gerar motivação para mudança e gerar uma conexão com vocês. São 3 pontos que eu considero assim cruciais para que o seu trabalho se desenvolva, para que você consiga crescer. Mas lembre-se também que criar conteúdo é uma arte, é algo que a gente vai descobrindo fazendo testes entre erros e acertos sobre aquele conteúdo. Por isso que é muito importante que a gente conheça bem o nosso público-alvo. Por exemplo, público-alvo médicas, né? Digamos assim, meu público-alvo hoje, né? Principal. Eu também falo para terapeutas, para nutricionistas, para psicólogas e tal, mas
meu público principal aqui são as médicas. E eu tenho outros Instagrams com outros públicos específicos, né? E por que eu faço isso? Porque eu gosto de fazer diferente, né? Eu gosto de separar cada um no seu lugar. E também gosto de fazer testes. Como eu tenho trabalhado muito com as redes sociais, eu tento não incorporar como verdade tudo aquilo que as pessoas me dizem, até porque nos meus testes muitas coisas se confirmam dentro daquilo que a gente estuda de Instagram, mas muitas coisas são novas, porque é um lugar onde se muda a cada segundo, né? Então, assim, todos os dias a gente tem mudanças ali, a gente tem mudanças de percepção. E o Instagram, que é o melhor lugar para você criar conteúdo num primeiro momento, né? Depois você pode ir para o YouTube ou ir em paralelo, mas é bom que você foque no primeiro momento em uma rede social só. E pode ser o YouTube, por que não? Talvez você queira realmente ensinar. Mas o Instagram é a rede social mais acessada hoje, né? As pessoas ficam lá passando o dedinho e elas estão ali passando o dedinho em busca de novas informações, em busca de entretenimento e de aprendizagem. Então, elas estão ali buscando se entreter, né? Sei lá, passar o tempo e também aprender. Então, é preciso que o seu conteúdo desperte a vontade da pessoa ler, né? Não é todo o conteúdo que a gente consegue isso. Eu já tenho produção de conteúdos há muitos anos e mesmo assim, todos os meus conteúdos, muitos são bem quistos, outros nem tanto. E como eu falei para vocês, isso não diminui a qualidade, não diminui a consistência. Não é porque você não recebeu likes que o seu conteúdo está ruim. Muito pelo contrário, talvez o seu conteúdo esteja tão bom que só as pessoas que realmente entenderam, entendeu? Talvez entender. Só aquelas pessoas que realmente são o seu público-alvo entenderam. Então é importante que você comece sabendo quem é ele, né? E aqui, gente, eu vou falar. O seu público-alvo pode ser, por exemplo, a sua especialidade. Se você é uma médica especialista em alguma coisa, sei lá, geriatra, cardiologista, infecto, como eu, o seu público-alvo é aquela pessoa que você consulta, né? Então eu falo que é muito fácil, porque a gente já vem de um lugar especializado. No entanto, o seu diferencial é que você vai falar de saúde integral, de olhar integral para um grupo específico, né? Assim, porque as pessoas ainda vão chegar para a gente buscando por causa de doenças. Então, eles vão chegar para a gente ainda porque estão doentes. Então, você vai falar para aquele grupo específico que tem, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, ou para aquele grupo específico que tem doenças cardiovasculares. Esse aí vai ser o seu ponto-chave, né? Você já pode usar a sua especialidade. Mas eu não sou uma especialista, eu sou uma nutricionista, eu sou uma terapeuta. Então, separe pequenos possíveis grupos com os quais você gostaria de trabalhar e faça testes, né? Eu gosto de trabalhar com mulheres que sofrem com ansiedade. Eu gosto de trabalhar com mães. Eu gosto de trabalhar com homens que têm, sei lá, dificuldade com relacionamento, coisas assim, né? Então, qual aquele grupo que você gosta de trabalhar e que responde, né? Assim, e que você sente que faz bem feito. É importante que você comece por aquilo que você sabe fazer. Porque aquilo que você sabe fazer e que você faz bem feito vai te dar segurança, vai te dar confiança. Então, defina o seu grupo-alvo, o seu público-alvo, aquelas pessoas que você pode servir melhor nesse primeiro momento, com os conhecimentos que você já tem, tá certo? Então, esse seria o seu público-alvo nesse primeiro momento. Eu tenho, por exemplo, uma das minhas mentorandas, ela tem o público-alvo dela são pessoas com doenças gastrointestinais. Então, ela tem aí um público de doenças gastrointestinais, pessoas que têm doença do refluxo, constipação intestinal. Esse é o público-alvo dela, tá certo? Assim, outra aluna do MSI, ela começou a postar muito na internet, ela começou a falar sobre acupuntura. E aí, ao invés de encontrar um público-alvo para só o seu consultório, ela encontrou um público-alvo que quer aprender com ela a fazer auriculoterapia. Então, ela foi para o outro extremo, igual aconteceu comigo. Ela foi ensinar, agora ela está fazendo e desenvolvendo um curso para ensinar auriculoterapia para esses profissionais. Assim como eu, quando eu comecei o MSI, Medicina da Saúde Integral, quando eu comecei a usar meu método na minha cidade, né, as pessoas começaram a me procurar para aprender comigo a usar aquele método. Então, e aí eu comecei a ensinar.
Então, é bem isso. Vai surgir uma demanda para você que pode ser, às vezes, totalmente diferente daquilo que você espera. Esteja aberto para receber as demandas quando você começa a ensinar na internet. Por quê? Porque as pessoas começam a se conectar com o seu lado professora, né? Com o seu lado que ensina. Então, é muito, muito, muito bom que você entenda que, de novo, você está aqui para ensinar, para promover motivação para mudança e para criar conexão com essas pessoas, tá certo? Bom, então um ponto importante para o seu conteúdo de saúde integrativa ser algo que realmente as pessoas queiram ler. Ele precisa gerar descobrimento. Como assim descobrimento, né? Como descobrir algo se na internet já se fala de tudo? É difícil realmente achar esse lugar, mas é importante que seja um conteúdo que gere descobrimento na outra pessoa, que mostre que você estudou aquilo ali e que você sabe do que está falando e aquela pessoa não sabe. Então, esse descobrimento, ele ativa uma certa curiosidade. Afinal de contas, os lugares comuns da internet todo mundo visita e os lugares comuns da saúde integrativa todo mundo fala. Então, o que dentro do seu conteúdo e para o seu público-alvo pode gerar descobrimento, pode ser algo novo que ele ainda não sabe, entendeu? Esse descobrimento é o que vai fazer com que ele ative olhar para você. Pode ser que você faça ali 7 postagens, se você tiver 2 gerando descobrimento, isso já vai criar uma conexão maior. As outras postagens podem ser até não tão boas, mas sempre traga a percepção de que é importante que o seu conteúdo gere um descobrimento naquela pessoa, entendeu? Que ela realmente olhe e fale, nossa, que conteúdo legal, novo, eu não sabia dessa possibilidade. Deixa eu ler mais sobre o que essa pessoa escreve aqui, ou sobre o que essa pessoa grava nos vídeos, entende? Então, esse descobrimento, ele é muito importante mesmo. E aí você pode me perguntar, nossa, mas como como gerar descobrimento de algo que eu ainda, como eu posso dizer, sendo que na internet já se fala de tudo, né? Dentro da minha área, por exemplo, já se fala de tudo, sei lá, sou uma pediatra, mas todo mundo já fala de pediatria e aromaterapia, ou de pediatria e, enfim, e alimentação e tal. Como que eu posso gerar descobrimento, né? Então, vamos supor que você seja uma pediatra. Você pode você pode postar mais sobre pediatria, né? E gerar descobrimento a partir disso. Você pode trazer ali conteúdos que venham dos seus estudos ali, do seu grupo de estudos, daquilo que você mais gosta ou daquilo que é novo, e busque, né? Se você estudar constantemente, não vai faltar conteúdo novo. E esse conteúdo novo, ele pode ser colocado ali. Então, se você, por exemplo, é uma médica, busque conteúdos da sua própria área mesmo, que são diferentes, que causam curiosidade, que estejam nesse momento sendo falados. Então, mas tragam com o seu olhar, com a sua percepção. Mas é um conteúdo que todo mundo fala, por exemplo, a amamentação. Todo mundo fala sobre isso. Mas como você pode falar de amamentação, de algo que as pessoas não saibam ainda? Ou que todo mundo saiba, mas que você vai trazer uma percepção que é única e que é sua. Entende? Isso é gerar o descobrimento. É você trazer uma percepção que é única a partir de algo que você estudou. Ou você olhar ali e falar, sei lá, sobre fissuras mamárias, você vai buscar um conteúdo dentro das fissuras mamárias que sei lá, já me veio uma ideia aqui. Dentro das fissuras mamárias, quando eu engravidei, tive as minhas fissuras, me orientaram a usar salsinha. E aí? A salsinha é boa ou não para fissuras mamárias? Entende? Você usar esses mitos ou essas questões populares para trazer essa curiosidade, entendeu? É uma ideia, né? Mas e se você for uma terapeuta? Bom, gente, pode ser que você faça 10 postagens, dessas 5 sejam postagens de good vibes, né? Como eu sempre gosto de falar, porque eu sempre fazia muito isso, que são postagens motivacionais. Como eu falei, você precisa ser um motivador de mudanças para as pessoas. Isso é importante, sim. Mas que seja uma motivação, não aquela que todo mundo fala. Vai falar de gratidão, mas fale de gratidão e faça gratidão de uma forma que seja única, que seja sua, entendeu? Todo mundo fala de gratidão, tá tudo bem.
É um tema que todo mundo explora, porque é um tema que sempre, sempre é importante. Esses dias eu ouvi um vídeo, esses dias eu coloco mantras, né, para tocar às vezes à noite. A minha filha, né, pegou meu celular, foi lá e colocou um mantra para eu dormir, né? Ela tem 5 anos, ela não queria dormir ainda, ela foi lá e colocou para mim. E aí ela colocou no YouTube, e aí passou um pouquinho, eu tava quase dormindo, entrou um anúncio. E era um anúncio de alguém que trabalha com desenvolvimento pessoal, e ela tava falando sobre gratidão. Mas aquilo que ela falava era algo que eu nunca tinha ouvido falar sobre gratidão. Então eu fiquei atenta àquele anúncio, assim, prestando atenção mesmo, porque era algo novo, despertou a minha curiosidade, era um descobrimento de algo novo sobre o mesmo tema que é gratidão, entende? Então, assim, é importante ser motivador, mas é importante que você faça isso de um jeito novo, de um jeito seu. Por isso que a criatividade, ela é única, e por isso que as redes sociais, elas estão agora abarrotadas de pessoas, sim, mas elas sempre estão prontas para aquelas pessoas que são criativas, que são únicas. Por quê? Porque é a partir do seu jeito único de fazer e de escrever, de colocar seus textos ou de colocar os seus vídeos, que as pessoas vão criar conexão. Entende? Então, foque em criar descobrimento no seu conteúdo, foque em pegar conteúdos, às vezes, que todo mundo já fala, mas fale de uma forma diferente. Fuja do feijão com arroz, do mais do mesmo, né? De fazer sempre as mesmas postagens. Ou se aquilo que eu falei, gente, pode falar da mesma coisa, pode falar do mesmo floral, mas fale de uma forma diferente. Fale de algo gerando descobrimento, entendeu? Traga isso de um lugar que as pessoas ainda não olharam, né? Esses dias eu fiz um stories, estou falando isso porque esses dias eu fiz um stories sobre os florais que eu estou usando nesse momento. E aí, uma pessoa que já que fez o curso junto comigo, inclusive, né, que é terapeuta também de floral, ela veio me perguntar: nossa, eu nunca vi alguém falando dessa maneira. Onde que você leu? Onde que você estudou? Entende? Então, traga aquilo para a riqueza da sua experiência, para conhecimentos novos que você vai buscar, para trazer grava isso bem, descobrimento para as pessoas, tá certo? Então, isso é importante. Bom, depois de criar descobrimento nos seus futuros clientes, né, nas pessoas que te seguem, você vai fazer conteúdos também em que você vai desinstalar crenças ou instalar novas crenças. O que é isso, né, gente? Por exemplo, vou dar exemplo da cardiologista, né? Você é uma cardiologista e aí você tem que, as pessoas acreditam que, como é que eu vou falar? Que tem que tomar estatinas para o resto da vida, né? Assim, talvez você até acredite nisso, né? Tudo bem. Mas talvez você já tenha uma pegada, por exemplo, das possibilidades da alimentação plant-based, tem até alguns estudos falando sobre isso, para redução dos níveis de colesterol, né, e tudo, e de como isso afeta de forma mais positiva o uso das estatinas, entendeu? Do que o uso das estatinas, afeta de forma mais positiva as taxas do que o uso das estatinas. Então você vai você vai colocar uma nova crença, tá vendo? As pessoas vão vir ali com medicamento orientado para usar uma vida toda, e você vai fazer uma postagem mostrando o poder da alimentação para recuperar algo que você consegue só com medicamentos. Entendem que isso é desinstalar uma crença e instalar outra. Então, esse é o trabalho que você vai fazer também. Mostrar para as pessoas, por exemplo, que elas pensam errado. Né? Para isso, eu te sugiro que você faça uma lista de o seu possível público-alvo, por exemplo, mulheres, tudo aquilo que elas acreditam sobre ansiedade, né? Você vai trabalhar com ansiedade, vamos supor. Elas acreditam que não tem jeito de mudar, que tem que tomar remédios, elas acreditam que a culpa é do marido, que se tivessem no trabalho dos sonhos elas conseguiriam viver melhor. Então, o que são as crenças que essa pessoa traz sobre a ansiedade? E aí você vai desinstalar cada uma delas com suas postagens, entendeu? Isso é muito legal, né? Até falando aqui para vocês, tem me vindo ideias, né? Porque as minhas ideias fluem, assim.
como diz as meninas, às vezes eu sou uma máquina de pensar posts, né? Mas é porque eu já venho nessa pegada há muitos anos, né? Pensando como aquela postagem pode atingir, impactar tal pessoa, como eu posso servir, como eu posso realmente criar conexão, gerar descobrimento ou motivar aquela pessoa. E eu já errei muito, né? Nessa parte. E continuo errando, porque como eu falei para vocês, sempre é erro e acerto, tentativa e acerto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ontem eu fiz uma postagem numa página que eu tenho só de infectologia, falando sobre a possibilidade da vacina para o HIV. Essa vacina para HIV é uma pergunta que todos os meus pacientes de HIV fazem. Ah, mas doutora, vai chegar uma vacina, né? Então eu não vou precisar tomar remédio. No entanto, o próprio nome já diz vacina. Vacina não é para quem já tem o vírus, é para quem não tem ainda, né? Então eu fiz uma postagem desmistificando isso, de que a vacina vai ajudar quem já tem, não, ela é para quem não tem, entende? Então, assim, você vai usar aquelas perguntas do seu dia a dia para fazer postagens. Ah, vamos supor que você é uma terapeuta de barra de Axis. Vou colocar uma coisa bem específica. Gente, você vai explorar tudo da barra de Axis nas suas postagens. Tudo. Todos os benefícios, vai explorar os pontos. Vai ensinar mesmo aquilo, entende? Por quê? Porque a pessoa vai se interessar por alguém que está ensinando para ela. É muito simples. E aí você vai instalar algumas crenças. O que é? A necessidade daquela pessoa de receber, de fazer barra de Axis. E vai desinstalar outras, que, sei lá, charlatanismo, é isso, é aquilo outro. Entende? Então é trabalhar realmente ali na profundidade do seu conteúdo, não ficar só fazendo postagens de autoajuda, porque as postagens de autoajuda, elas são muito legais, como eu falei, elas criam a motivação, mas somente elas não alimentam, as pessoas não vão até você somente por isso, elas vão até você porque você mostrou algum tipo de conhecimento. Então faça uma lista aí de 10 crenças limitantes que as pessoas têm, de coisas que elas acreditam, né? As pessoas que são aquelas que são seu público-alvo, e vá fazendo dessas 10, eu tenho certeza que você vai tirar ali um monte de postagens para fazer, entende? Voltando, né, ao exemplo dessa minha mentoranda, porque é muito interessante como ela chegou para mim com muito medo, ela nunca tinha feito uma postagem no Instagram e tal. E é isso que ela quer realmente estar desenvolvendo o trabalho dela para o consultório, né? E aí hoje ela fala assim, nossa, eu já não tenho medo de fazer conteúdo. Mas eu fui mostrando para ela, por exemplo, que um conteúdo, doença do refluxo, ela pode tirar 30 postagens, no mínimo, de detalhes que precisam ser falados que as pessoas não sabem, entendeu? Sei lá, 30 postagens, uso de condimentos, o travesseiro adequado, o limão faz mal, sabe? Postagens assim que vão naquilo que a pessoa já pensa ou não, né? Que geram um descobrimento, que são diferentes. Então, tudo isso pode ser usado, entendeu? Criar esse lugar de instalar ou desinstalar crenças. E um terceiro ponto é criar altas conexões, né? E esse criar conexões a gente consegue de várias maneiras, mas a gente consegue muito sendo a gente mesmo. Não usando as máscaras que nos ensinam a colocar para estar no Instagram. Então, claro que a gente tem coisas minhas que eu não mostro no Instagram, né? Tem coisas que sou eu, que só as pessoas mais íntimas sabem sobre mim, estão comigo. Mas e tanto que é legal quando a gente consegue colocar e mostrar aquelas coisas que, na verdade, a gente... que mostram a nossa humanidade, né? Por exemplo, eu estou falando muito no Instagram hoje sobre alimentação, e aí eu mostro a minha humanidade, aquilo que eu deixo de fazer, aqueles lugares onde eu me perco, tudo isso é muito interessante, entendeu? De você compartilhar a sua humanidade. Um outro lugar que gera muita conexão e mostra sobre sabedoria são as lives, fazer conteúdos maiores, fazer conteúdos grandes, né? Que são as lives. E isso ajuda você a desenvolver muito o seu conteúdo, ajuda você a aprender muito daquilo que você está falando, porque você tem que estudar para falar, né? E você realmente, assim, dá um salto quântico de um lugar para o outro. Porque tem na internet, o que mais tem são pessoas com perfil morno, com perfil mais ou menos, que estão ali com alguns seguidores, mas que não aprofundam no conteúdo, não aprofundam nas lives, não trazem realmente pessoas interessadas no seu conteúdo. Essa galera, elas são
assim, a maioria das pessoas estão ali no raso, no basal, né? E aí você olha e fala assim, mas não tem espaço para mim, porque todo mundo está fazendo. Claro, todo mundo está fazendo do mesmo jeito, sem criatividade, né, com conteúdos rasos. Como eu tenho falado para vocês, gente, a gente vai errar muitas vezes nós vamos fazer conteúdos rasos, mas é a partir dos conteúdos rasos que a gente vai aprendendo a aprofundar. E aí, se a gente não fizer, porque tem outro fazendo, ou porque eu não tenho tempo, se a gente começar a continuar procrastinando, nunca a gente realmente vai chegar onde precisa, né? Então eu vejo hoje que só não dá certo no seu negócio, na vida, né? Quem não se dedica no seu negócio, que não se dedica à transformação online, a falar disso no online. Porque se você se dedica ali, faz postagens e estuda, é natural que as pessoas comecem a se conectar com você e é natural que você se torne uma referência, uma autoridade, né? Às vezes não tá dando certo naquele primeiro momento. E aí é hora de você olhar e fazer uma reforma interior mesmo. Nossa, fiz aqui algo e não deu certo. Deixa eu olhar para dentro e ver o que está acontecendo, olhar para fora, ver o que as pessoas estão pedindo, que eu não estou entregando, que eu não estou falando. Isso é um processo de tentativa, erro e acerto. Eu ficava muito nervosa com isso quando eu entrei nesse mundo, e até hoje me incomoda, né, quando eu converso com o meu sócio, né, lá da nossa equipe, e ele fala, é tudo um teste, é sempre um teste. E aí, desde o começo, ele me fala isso, vamos fazer isso, é um teste. E falava, gente, como assim um teste? A gente já tem que ter as coisas prontas, resolvidas. E aí, hoje eu vejo que, sim, sempre a gente faz testes, porque não é um lugar muito desconhecido ainda. Você, a partir do momento em que você vai fazendo mais teste, você vai entendendo mais ainda o que o seu público-alvo quer. Mas até lá você não consegue entender, sabe? E aí você realmente tem que ir fazendo teste. Tá bom? Então, testar faz parte do processo, não tem nada de errado e é onde você vai aprender. O que não pode é deixar de fazer. Quando você deixa de fazer, quando você procrastina por pensar que não tem conteúdo, aí você realmente não tem conteúdo, você está focando na falta, né? E aí, quando você começa a focar na produção, você vai perceber que você tem muito conteúdo, que você é uma máquina de conteúdo. E para isso você tem que gerar essa autoconfiança, tem que ir fazendo, tem que ir perdendo medo, né? Tem que fazer ali pelo menos 3 postagens por semana para começar. No primeiro mês, no segundo mês já tem que ser pelo menos 5, no terceiro mês já gravando vídeos. Então faça o seu próprio cronogramazinho aí de como que você vai sair de um lugar para o outro, tá bom? Isso é extremamente importante. Bom, e um ponto importante, gente, e aqui eu vou falar especificamente para as médicas, às vezes para as nutricionistas, fisioterapeutas, né? Como que eu posso falar de saúde integrativa se eu não posso falar disso como médica, né? Bom, então eu vou te dar algumas opções, certo? Uma delas, você é uma médica pediatra, fale de pediatria, fale muito de pediatria, explore a parte de promoção de saúde, de prevenção de doenças, da pediatria e fale sobre as práticas integrativas que você usa, que você conhece, que trazem benefícios para você. Fale como se você as usasse, fale da sua experiência com elas, entendeu? Não tem nada de errado você falar sobre isso na sua prática. Você não está falando para a pessoa, olha, toma o floral tal. Não, você está falando que aquilo fez bem para você, entendeu? Esse é um ponto. Você pode usar isso, usar todo o seu feed, a sua parte ali que fica registrada, falando muito sobre pediatria, sobre promoção, prevenção, sobre isso, sobre aquilo. Colocar e inserir alguma coisa sobre aspectos emocionais da doença, né? Colocar e inserir mais pontos sobre alimentação. E você pode explorar os stories, se você quiser, né? Usar os stories para falar mais sobre a saúde integrativa, né? Usar os stories para... Gente, passa avião aqui perto de casa, tá? Preciso falar. Usar os stories para falar mais sobre saúde integrativa, porque eles ficam salvos 24 horas, entende? Então você vai ali e fala um pouquinho, um dia, uma 2 vezes na semana. Essa é uma possibilidade para você. Outra coisa é que você explore realmente a parte de promoção, prevenção de doenças, de mudanças comportamentais, tudo isso não tem problema de ser falado, entendeu? Então você vai explorar essa parte intercalando com os conhecimentos da sua especialidade. Esse é um ponto, você, a médica, a doutora tal, pode começar assim. Outro ponto é você fazer um perfil que não tenha nada a ver com que você só coloque ali o que é médica, mas médica de formação,
e que aquele perfil ali é o perfil da Patrícia, né? O meu perfil, eu falo de outras coisas, eu não falo necessariamente de medicina, né? Eu sou ali a Patrícia, posso colocar ali, eu sou Physis, né? Que é algo que eu tenho falado muito, que é a questão do físico, né? Do físico de antigamente, que ele era tudo, ele era médico, ele era botânico, ele era astrólogo, ele era filósofo, então eu falo que eu sou Physis. Eu sou Physis, ou você pode colocar lá terapeuta, por que não? Treinadora de saúde, eu não coloco nada, né? Põe o nome do seu projeto lá, sei lá, saúde, o meu Saúde com Propósito, medicina, aí embaixo eu descrevo, sou uma treinadora de saúde, método medicina da saúde integral e tal coisa. Eu coloquei o nome Medicina da Saúde Integral, porque é o nome do meu método, o nome que eu dei para ele. E que foi levando um tempo para eu me empoderar, para eu entender que ele era um método diferente, não era um método só de medicina integrativa. Eu não fui lá, peguei um curso, uma pós-graduação de medicina integrativa para desenvolver. Não, eu desenvolvi a partir dos meus estudos, da minha prática, do meu conhecimento, tanto de saúde integral quanto de saúde integrativa. Então, por isso que é o meu método. Então, eu dei um nome para ele, Medicina da Saúde Integral. Você pode se dar um nome, você pode dar um nome para aquilo que você trabalha, entendeu? E aí você pode explorar esse nome também. E aí colocar ali, sim, você pode se colocar como médica, mas você pode se colocar como você e não dar nome nenhum. E aí, sendo você vai falar sobre temas ligados à saúde da sua maneira, né? E quando você fizer uma postagem de temas ligados à medicina, de forma bem específica, sendo médica mesmo, você coloca embaixo, fulana de tal, CRM tal. Então, você pode usar um perfil em que você vai ser você, né? Sem necessariamente ser a médica, né? Ser a nutricionista. Ai, mas as pessoas não vão chegar para se consultar comigo. Você que pensa, meu amor, você que pensa. Elas vão se interessar talvez muito mais, elas vão começar a ficar curiosas se você atende, entendeu? E aí você conversa com elas no particular, no privado, fala sobre atendimentos, entendeu? Então, é isso. Você pode usar um perfil em que você seja você, até porque nesse momento, talvez médico, eu pelo menos, é o que eu menos sou. Faço medicina da saúde integral, que é um processo mais terapêutico, em que a gente explora a saúde física, mental, emocional e espiritual. A gente explora alimentação, a gente explora mudanças de hábitos muito profundamente, mas a gente também explora a profundidade das emoções, as feridas emocionais, os transtornos mentais, como que faz para mudar aquela mente ali, né? E a gente explora a espiritualidade da pessoa. Então, isso aqui é algo que é o nome do meu método, entendeu? Então, você não precisa fazer isso ainda, você está começando. Então, se você está começando, vai para um dos lados. Ou faça um perfil que seja você, sem necessariamente falar que é médica, mas às vezes você não vai fazer isso agora. Faça um perfil de medicina e explore bem o tema da saúde integrativa de uma forma que você fique à vontade, né? Como eu te sugeri, comece falando de mudanças comportamentais, depois explora um pouco a saúde emocional, usa os stories, né? Mas fala muito, muito sobre aquilo que você trabalha. Se você é uma psiquiatra, fala sobre a fluoxetina, por que não? Os benefícios e os problemas do uso crônico da fluoxetina. Se você é uma psiquiatra, fala sobre insônia, fala sobre medidas farmacológicas para insônia e não farmacológicas, entende? Então, explora essas coisas. Se você começar, vai surgir o conteúdo vai vir na sua cabeça. E que se você é terapeuta, você não tem esse problema, né? Você simplesmente faz um perfil de terapeuta ali e você pode explorar pelo seu público-alvo, ou se você ainda não sabe o seu público-alvo, você pode explorar, é um teste que eu tenho feito também, por temas semanais. Uma semana eu vou trazer muito conteúdo sobre saúde da mulher, na outra semana eu vou trazer muito conteúdo sobre gestação, que não foge tanto da saúde da mulher, mas pega um outro tipo de mulher, entende? Então é você ter uma organização no conteúdo e saber colocar isso todos os dias de forma bem organizada ali, né? E às vezes caótica também, né? Mas é importante que a gente pegue aquele caos que a gente tem e consiga drená-lo e colocá-lo de uma forma organizada, né? Que a gente pegue aquela multipotencialidade que a gente tem e consiga colocar. Porque se tem uma coisa que nós temos em comum, é o fato de que a gente gosta de muitas coisas. Se a gente gostasse só, por exemplo, de medicina, né? No meu caso, eu estaria lá estudando do mesmo jeito, mas eu gosto de filosofia, eu gosto de yoga, eu gosto de leituras diversas, e vocês também.
também. Então é isso que faz a gente abrir a cabeça e não conseguir mais fechar a cabeça, né? Não conseguir mais ficar limitada. Então vá fazendo, explore bastante isso, né? Explore toda essa sua multipotencialidade. Por exemplo, às vezes eu conheço terapeutas que vieram de outras áreas, né? Que são biólogas, não que isso seja diferente, né? Você é físico do mesmo jeito, mas que são engenheiras, que vieram da área da educação. O que é que essa sua área de base te trouxe como uma grande potencialidade para você usar aqui que te diferencia de todos os outros, né? Então isso pode ser também explorado, tá certo? Então eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado, porque é legal quando o conteúdo realmente ajuda as pessoas. E se você gostou aqui, deixa o seu like, curte o canal, né? Tô igual youtuber agora, porque isso é muito importante para que essas mensagens cheguem às outras pessoas. Não seja escasso, né? Não guarde só para você, porque escassez é um dos seus grandes problemas. Quando você não consegue criar conteúdo porque tem medo de acabar o conteúdo, isso é escassez, tá bom? Um bom dia, gente, até mais.